Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema bem legal. O que Deus pensa? O que Deus pensa? Jeremias 29, 11, fala sobre o pensamento de Deus sobre nós, sobre o seu povo. Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem um glória a Deus aí? O Criador do universo diz que seus pensamentos são de paz e não de mal ao nosso respeito. É o que Deus pensa para nós. Todo pensamento de Deus para a nossa vida é bom, é de vida, é de paz, é de prosperidade. Se você for examinar a palavra de Deus, você vai chegar a esse entendimento. Deus pensa coisas boas para os seus filhos, amém? Coisas boas. E o único pensamento que realmente importa para a minha vida e para a sua vida é o pensamento de Deus, amém? Você sabe que quando eu era criança eu ficava pensando assim, que seria muito interessante se nós soubéssemos o que as pessoas pensam. Hoje, com maturidade, eu entendo que nós não estamos preparados para isso. O único que tem habilidade, capacidade de saber o que todo mundo pensa e ainda continuar amando é Deus. É ou não é, pessoal? É Deus, né? As pessoas pensam muita coisa sobre nós, muita coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer, mas eu gostaria de convidar você a focar no que Deus pensa, no que o Senhor sabe, imagina para a nossa vida, que Ele planeja para a nossa vida, os planos de Deus para nós, que são planos bons. A palavra diz em 1 Samuel 1, de 9 a 17, diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Olha isso. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha o que Eli pensou sobre Ana. Para você entender, Ana, ela fazia parte de uma família, casada com um homem que tinha uma segunda esposa. Eucana tinha duas mulheres, né? Penina e Ana. Deus nunca aprovou isso, tá? Nunca aprovou isso. Mas naquela época algumas pessoas trilhavam esse caminho. E a Penina, ela gerava filhos para o seu marido, e a Ana não. E como uma boa mulher, se eu apanhar na saída alguém me ajuda. Como uma boa mulher, a Penina pegava os bebezinhos dela e esfregava na cara da Ana. Eu tenho, você não tem. Não tem, você não tem. E a Ana ficava triste. Por quê? Porque ela queria gerar filhos. Para aquela época, principalmente, era uma questão de honra a mulher gerar filhos, né? Hoje há um controle aí, tem gente que, né, faz o sinal da cruz, mas para aquela época eles queriam muito, era uma questão de honra. E a Ana ficou um tempo sofrendo dessa forma, até o dia que ela vai no templo. E quando ela vai na casa do Senhor, né, então ela começa a falar com Deus. Só que a oração dela era diferente. Querido, tem coisa que é muito particular. Tem gente que gosta de orar gritando. Tem gente que gosta de orar bem calminho. É muito pessoal isso daí. A Ana estava orando de um jeito mais diferente ainda. A Ana estava orando no coração e as palavras não saíam. A boca mexia, mas ninguém escutava, só Deus. E daí, nessa oração, ela faz um voto. Enquanto ela estava ali,
se lançando, fazendo um voto com Deus. O pastor dela, o sacerdote Eli, olhou e pensou: essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada. E daí ele fala: até quando você vai, estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Você sabe que quem não conhece a tua luta não entende, muitas vezes tem um pensamento equivocado ao seu respeito, né? Tem gente que não conhece, não sabe as batalhas que você enfrenta, né? E o pastor dela aqui, ele se perdeu na curva e teve um pensamento equivocado sobre ela. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Então, a princípio ele pensa: ela está bêbada, ela está embriagada. Querido, tem gente que olha para nós e tem um pensamento equivocado. Tem gente que pensa coisas ruins da gente sem nem conhecer a gente. Tem gente na cidade que tem um pensamento ruim ao meu respeito sem nunca ter falado comigo, sem nunca ter conversado comigo, porque alguém falou, ou porque ele viu de longe, e ele faz uma leitura errada. O Eli fez essa leitura equivocada a respeito da Ana. Então, por não conhecer a dor, esse pensamento errado. O que a Ana pensava quando ela orou? Eu quero ter um filho. Me ajuda, gente. Eu quero ter um filho. É o que ela pensava. Eu quero ter um filho. O que Deus pensava? Lembra que o pensamento de Deus é bom? É de paz? É de bênção? O que Deus pensava para Ana? Deus pensava: ela vai gerar um sacerdote. Ela não vai ter um filho comum. Ela vai ter um sacerdote. E tudo que esse filho, que esse sacerdote fala, nenhuma palavra vai cair por terra, porque assim foi na vida de Samuel. Eu não sei se você entende. Não era só um filho, era, sabe, o filho, o sacerdote, alguém que Deus ia usar de uma forma extraordinária. Ela pensava em ter um filho, e Deus pensava: Ana, você vai gerar 6 filhos. Dá uma glória a Deus. 6 filhos, Ana. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Querido, o pensamento de Deus sempre vai além do nosso. Se você pensa coisas boas para a tua vida, pensa o que Deus está pensando. O problema é que a gente passa um tempo na nossa vida fugindo dos pensamentos de Deus. A gente passa um tempo na nossa vida trilhando o nosso próprio caminho, e isso nos faz perder aquilo que Deus tem para nós. Mas a Ana, lá sofrendo por um filho, e Deus dá um sacerdote, e Deus, mais do que isso, Deus dá para ela 6 filhos. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55, verso 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é maior, querido. Deus sempre vai nos levar além do que aquilo que a gente planejou para a nossa vida. Se você for andar com Deus, se prepara para isso. Você vai pensar algo e Deus vai te levar além. Vai ser desafiador, de repente vai dar, aquele tremor a princípio, mas se você acreditar, Deus vai te levar além. Está entendendo? Então, receba isso para a tua vida. Olhe para Deus dessa forma, entendendo que Deus está planejando coisas boas. Tem gente que fica pensando: não, parece que Deus me gerou para sofrer. Não é verdade. Você foi gerado por Deus, ser fruto dos sonhos de Deus, e Deus tem bons planos para a sua vida. Se nós sofremos em alguns momentos, é porque nós nos desviamos do caminho que Deus tem. Eu passei um período da minha vida meio rebelde, trilhando o caminho da carne lá fora. E daí, querido, a gente sofre. Eu falei para uma pessoa essa semana que eu amo. Eu falei: olha, eu tenho dó, mas nesse caminho é de mal a pior. Nossa, pastor,
Ou você vem para os pensamentos de Deus, ou você sofre, ou você vai ficar lutando sozinho. O pensamento de Deus é tão bom, tão bom. Aceita. Sai daqui hoje falando: Deus, eu quero o teu plano para a minha vida. Deus, eu quero o que o Senhor planejou para a minha vida, o que o Senhor está pensando para mim, eu quero viver em nome de Jesus. Querido, às vezes o problema não é o que as pessoas pensam sobre nós, às vezes o problema é o que a gente pensa. Tem gente que se olha no espelho e vê um derrotado. Tem gente que olha para o espelho e vê alguém que não vai vencer, alguém que não tem saída e que a vida não tem mais esperança. Eu já vivi um período na minha vida que eu olhava para mim, para o espelho, e eu ficava com dó de mim mesmo. Isso é ruim, sabe? Eu não posso, bloquear aquilo que Deus tem através de um pensamento negativo a respeito de mim mesmo. Se você pensar que você não é capaz, quando chegar uma oportunidade você não vai pegar. Se você pensar que você não consegue, quando Deus colocar um desafio diante de você, você não vai avançar. E daí você perde o tempo ali que Deus deu para você ir para um novo nível. A palavra diz em Ezequiel, quando fala sobre o vale de ossos secos, e nós pregamos na quinta-feira, o cenário de ossos secos, mais à frente Deus explica para Ezequiel sobre o que se tratava. Se tratava dos pensamentos de Israel. Não era o que Deus pensava sobre eles, era sobre o que eles pensavam sobre eles. Às vezes a gente está transferindo o nosso pensamento para Deus. A gente se vê derrotado e acha que Deus pensa assim da gente, e não é verdade. Olha o que Deus diz para Ezequiel no capítulo 37, verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, é Deus que estava falando? É Deus que estava pensando? Não, eis que dizem, eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eles pensavam isso deles. Não, nossa esperança acabou, não há mais esperança para mim. Por que tem gente hoje pensando em tirar a vida? Porque está pensando dessa forma. Não há mais esperança, não tem mais jeito para mim, não tem saída para mim. Mas esse não é o pensamento de Deus. Veja que Deus disse: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Israel pensava: estamos cortados, pereceu a nossa esperança. Deus pensava: há esperança para vós, há esperança. Eu lembro que quando eu enfrentava essa guerra que eu disse, de alma, anos atrás, eu fui trabalhar em uma empresa de motorista, e quando eu ia para a região de Rolândia, Arapongas, Apucarana, eu me deparava com alguns carros de uma igreja de Rolândia, uma igreja grande que tem lá, e o adesivo deles carrega a mensagem: há esperança. E eu não via como, eu olhava para mim e não via como me levantar, como viver o novo de Deus. Sabe, o inimigo gritava no meu ouvido: Cássio, você não vai viver o que Deus tem para a tua vida, a tua vida acabou, seu ministério acabou. Mas toda vez que eu vi um carro daquela igreja passando e li a esperança, Deus falava comigo, porque Ele estava transmitindo para mim não o que eu estava pensando, mas o pensamento dEle para a minha vida. Ele estava gritando: Cássio, há esperança. Sabe, Deus pensava isso sobre Israel. Quem sabe você está achando que não tem como você sair da situação que você está, mas Deus está dizendo hoje: há esperança para você. Deus está pensando: há uma saída para você. Querido, é muito fácil a gente desistir das coisas, é muito fácil a gente chutar um balde, mas querido, quando você desiste, você está dizendo que Deus não pode fazer. Quando você desiste, e Deus gritava isso para mim naquela época: Cássio, quando você desiste, você está falando que eu não posso te ajudar. Está entendendo? Então, qual é o caminho? O caminho é
acreditar no que Deus pensa. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Deus diz: há esperança e eu vou permanecer em fé. Aleluia. Querido, sai de perto de gente negativa, gente que quando você está em crise, toda palavra é ruim. Sai de perto. Deus tem um pensamento bom. Você vai sair dessa situação, você vai se levantar, a porta vai se abrir. Olha o que Deus disse: eu vou abrir a vossa sepultura e vocês vão viver. Vocês acham que estão mortos e sepultados? Eu sou Deus para trazer vocês de volta à vida. Aleluia. Creia nisso. Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos o pensamento da família de Jesus a respeito dele, o pensamento deles não era bom. Marcos 3:20 diz: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os irmãos de Jesus, quando viu Jesus pregando, orando pelo povo, sem parar para comer, o pensamento deles era ruim. Você sabe que se você estivesse se embriagando agora, se você estivesse se afundando lá fora nas drogas, na prostituição, de repente a sua família não ia pensar nada de ruim sobre você. Mas quando você fala: eu vou na igreja, eu vou adorar Jesus, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Às vezes a sua família, a nossa família são os primeiros a não entender o que nós estamos fazendo. Jesus estava pregando o Evangelho, os irmãos dele falavam: ele está fora de si. Tem gente esperando a família concordar para ele vir para essa realidade. Querido, sai dessa. A salvação é um caminho solo, eu disse pela manhã. É cada um que abraça a salvação. Está entendendo? E a partir de uma pessoa na casa, eu acredito e declaro que a salvação se instala para toda a família, em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas eu acredito que tem gente aqui que quando veio para a fé, veio sozinho. Eu acredito que tem gente aqui que orou por um tempo sozinho, para depois Deus então estar movendo na casa. Está entendendo? Então você precisa vir. Mas pastor, a minha família não vai entender. Deixa eles lá. Eles não entendem, mas a graça vai alcançar a vida deles, e daqui a pouco eles vão compreender que o melhor que uma pessoa pode fazer é vir para a casa de Deus, para a casa do Senhor. A igreja é perfeita? Não, mas ainda é o melhor lugar para nós estarmos. Tem um povo aqui que está sendo ministrado, tem um povo buscando a Deus, e Deus está trabalhando em cada um de nós, e nós vamos chegar até a estatura de varão perfeito. Eu acredito nisso. Está entendendo? Então, se a sua família não te entende, irmão, bem-vindo. Um parente meu falou uma vez assim: o Cássio fica pensando que esse negócio de igreja vai levar ele para algum lugar. O Cássio fica pensando que ele vai conquistar alguma coisa na vida com esse negócio de igreja, de pregar a palavra. Um crente, tá? Um crente vergonhoso, mas um crente. Ele não entende. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo o meu chamado. Amém? E aquele que renunciar tudo nessa vida, Jesus disse que o Pai vai conceder a ele 100 vezes mais ainda nessa vida e no porvir, a vida eterna, a recompensa. Não entende por um momento, mas quando Deus sabe nos levar para novos níveis, eles vão desejar estar conosco. Eles vão desejar servir o Deus que nós servimos. Está entendendo? Então, se alguém não te entende, pensa mal de você. Eu já ouvi cada coisa, irmão, cada coisa. Mas ignore esses pensamentos, porque o que importa é o pensamento de Deus. Amém? Amém? Veja o que Lucas 7,36 fala sobre uma mulher. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
Esse fariseu aqui é o Simão. Ele recebe Jesus na casa dele, mas não é só receber alguém na sua casa, porque você pode receber alguém na sua casa e não honrar essa pessoa como deveria. Ele recebe Jesus na casa dele, mas não honra Jesus, como aquela mulher. A mulher que ele titula como pecadora ficou sabendo que Jesus estava na casa dele. Então a mulher, ela entra, ela fica aos pés de Cristo, ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus, está entendendo? Ela derrama unguento sobre Jesus, unge o Senhor Jesus. Enquanto ela fazia tudo isso, o fariseuzão, os fariseus, querido, eles tinham uma aparência só, tá? Por dentro não era nada. Tem gente que o máximo que vai ter é a aparência de alguma coisa, mas no seu íntimo não é. O fariseu pensava: se esse Jesus fosse de Deus, saberia quem é essa mulher, saberia que ela é uma pecadora. Quanta gente pensa isso da gente? Esse povo pecador. Não, se o pastor fosse de Deus, ele saberia que aquela pessoa lá é pecadora. É religioso, é fariseu que pensa assim, tá? Não, se o pastor soubesse, se o pastor fosse de Deus, ele saberia que aquele rapaz, que aquela irmã é uma pecadora, um pecador. Pensam assim. Tem gente que nunca entrou aqui, mas passa na frente. Esse povo é um pecador, um povo tudo errado, julgando com pensamentos. Foi isso que o Simão fez com essa mulher. Mas olha a resposta de Jesus. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, no verso 44: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ele se achando, mas Jesus foi na casa dele, ele não deu água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Está entendendo? Não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Tem muita gente que nos julga pecadores, mas não tem coragem de vir aqui adorar Jesus com a gente, não tem coragem de derramar as lágrimas diante de Deus com a gente, como essa mulher fez. Muita gente que nos julga pela aparência, sabe, ou porque nós não temos alguns costumes, mas não tem a mesma fé de vir aqui fazer relógio de oração, buscar a Deus com a gente, mas fica com pensamento de julgamento. Está entendendo? De julgamento, se achando melhor. Não me deste o ósculo, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O Simão pensava: ela é uma pecadora. Jesus pensava: perdoada. Você foi perdoada. Para aqueles que pensam que somos pecadores, Jesus olha para nós e pensa: vocês são o meu povo, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, um povo que foi perdoado. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Ele pensava: não, ela não merece, ela é uma pecadora. Jesus pensava: salva, vai, a tua fé te salvou. Querido, eu digo sempre que o céu vai ser um lugar de surpresa, viu? Vai ser um lugar de surpresa. Tem muita gente que se acha, que se acha e que de repente não vai se encontrar lá. E tem muita gente, sabe, que mesmo diante de todas as suas falhas, limitações, mas sabe quem é e sabe quem Jesus é e se prostra diante dele. E essas pessoas vão entrar no reino dos céus, vão passar a eternidade com Deus. Jesus, querido, olha para nós e pensa: perdoados, vocês foram perdoados. Eu tive que, em algum momento da minha vida, acreditar nessa verdade. Hoje eu não consigo escutar qualquer pregador, qualquer um, porque qualquer palavra que vai na contramão disso que a gente está falando, para mim não serve.
Porque entre o que as pessoas pensam, uma religião pensa, eu fico com aquilo que Deus pensa. E Deus pensa, Cássio, você foi perdoado. Deus pensa isso sobre você, você foi perdoado. Você foi salvo. Salvo como, pastor? Tem que fazer um monte de coisa. Não, você foi salvo pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. E eu fico com o pensamento de Deus. Fui ouvir um pastor outro dia, renomado na internet, e de repente solta uma bola fora. E eu falei, não é como eu acredito. E daí, Renata, eu peguei e fiquei com aquelas palavras e fiquei incomodado. Eu falei, não, Deus, não. E daí, procurando algo para rebater, e de repente eu estou na minha cama meditando, e o Espírito Santo me faz lembrar de uma palavra. E daí eu fui ler a palavra. Outro dia eu falo sobre esse tema que eu estou falando. E quando eu li aquela palavra, eu falei, uau, é assim que eu creio, é assim que a Bíblia ensina. Está entendendo? Querido, vá no pensamento de Deus. Às vezes você fica preso a pensamentos de religião, que na sua dificuldade não vai te ajudar. Por um tempo eu batia no peito, eu me sentia orgulhoso de fazer parte de um sistema que no dia da minha dor não estendeu a mão, não nos abraçou, mas tinha um pensamento de julgamento, de alguém que olhava e pensava onde você errou, onde você falhou. Mas querido, eu me libertei, Jesus me libertou disso daí. E por isso que eu falo para você que o reino de Deus é maior do que as nossas paredes. O reino de Deus é maior do que a placa da igreja que está lá fora. O reino de Deus, querido, ele abrange toda a terra, onde existem pessoas que se voltam para Deus, para Cristo Jesus. Essas pessoas fazem parte do reino de Deus. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos fala sobre Paulo. Ele passou por um naufrágio e quase morreu, mas Jesus não deixou ele morrer, livrou ele e todos que estavam no barco. E daí a palavra diz que ele foi parar numa ilha. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugido do calor, prendeu-se-lhe a mão. Olha isso. Ele sai do naufrágio. Eu não sei se você já passou por isso. Você sai de uma luta e entra em outra. Não sei se você já fez isso, né? Mas é que nem boleto. Você paga um, tem outro. Ele sai do naufrágio. Ai, glória a Deus, sai vivo. Os bárbaros recebem eles bem. Faz uma fogueira para se aquecer. Ele fala, vou ajudar. Pega uns gravetos, vai jogar na fogueira. Uma víbora gruda na mão dele, morde ele. Daí a palavra diz assim: quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Olha o pensamento deles, de religioso, né? Ah não, pecou, esse aí pecou, deve ser pecado, porque ele saiu de uma luta e está em outra, né? Só faltava falar, confessa o teu pecado. Mas eles falam, não, ele deve ser um assassino. Saiu do naufrágio, agora a víbora grudou na mão dele. Daí a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aleluia. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eles estavam pensando, ele vai morrer. Quanta gente já olhou para a gente na luta e falou, ele não vai aguentar, ele vai morrer, ele vai embora, a porta da igreja vai fechar, eu vou parar de dizimar na igreja. A igreja para, querido, a igreja é de Jesus ainda, viu? É de Jesus. E tudo que você traz para o altar não é para pastor, é para Deus. Então, outro dia a gente tem que falar disso também. Então assim, quanta gente que vê a luta e fica pensando isso. Não, eles não vão suportar. Não, essa família vai acabar. Não, esse casamento não tem mais jeito. Não, olha, agora ele não vai conseguir vencer essa situação. Quantas vezes eles olhavam para Paulo e só ficavam gorando ele, né? Sabe gorando? Vai morrer. Vai. Não, teve um. Não, o outro lá, a cobra mordeu, morreu. Ele vai morrer. Eles pensavam isso.
mas eles não sabiam, você está entendendo? Que Deus estava com Paulo, que Deus estava na vida dele, querido. Querido, você sabe que as lutas é algo comum, tanto para o cristão, quanto para aquele que não serve a Deus, amém? Amém? É algo comum, tanto para quem serve a Deus, quanto para quem não serve. Qual é a diferença? Que quem serve a Deus não passa sozinho. Querido, nós não estamos sós. Se Deus é por nós, não há o que temer. Então, Paulo estava com a presença de Deus na vida dele. Os bárbaros pensavam que Paulo ia morrer, mas Deus pensava, ele não chegou no seu destino. Não, ele não vai morrer. Eu tenho um destino para a vida dele, querido. Deus tem um destino para a sua vida. Deus tem um destino para a sua família. Deus tem um destino para o seu filho. E nós não vamos morrer fora de época. Nós não vamos perecer. A gente pode até passar um dia meio estranho, um dia que às vezes abatido, mas não destruído, como diz a palavra. Está entendendo? Você pode me encontrar em um dia, às vezes, meio abatido por causa das batalhas, mas não destruído. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O dia passa e vem um novo dia. No novo dia, sabe, o sol brilha para nós e nós começamos a sorrir. As coisas se encaixam nos seus lugares. Está entendendo? Eles pensavam que ele ia morrer, mas Deus pensava, ele não completou a carreira. Lembra que no final, quando ele foi para morrer, ele falou: eu completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na hora que foi a hora certa, ele foi para o outro plano. Mas não foi nessa picada de víbora, não foi nessa luta. Então, querido, não fique pensando que você vai perecer nessa luta que você está. Deus ainda continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Ele tem bons pensamentos para você, para a sua casa. Deus tem bons pensamentos para o seu ministério. Está entendendo? Então pense com a mente de Cristo. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu disse para você que eu não consigo ouvir qualquer pregador, né? Mas um pregador da palavra que eu ouço até hoje, e que naquele processo de luta, Deus usava para ficar falando: Cássio, vai dar certo. Cássio, Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou. Cássio, eu tenho um novo dia para você. Era o pastor Joel Osteen. Toda palavra que ele prega é uma palavra de esperança, é uma palavra de vida. E aquilo me dava uma injeção de ânimo. Querido, pense os pensamentos de Deus. As pessoas podem pensar muita coisa a nosso respeito. Você sabe que até quem pensa bem da gente às vezes muda de pensamento? Muda. Eu tenho amigo que não é mais amigo meu, mas tem aqueles também que não era amigo e hoje respeita, hoje consegue ver Deus na minha vida. Está entendendo? Você pode pensar muita coisa a seu respeito, mas o que realmente importa é o que Deus pensa a seu respeito. Fala para o teu irmão: o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Amém? E os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra. Eu creio que o Senhor tem bons pensamentos sobre a minha vida. O Senhor tem bons planos para a minha vida. Os seus pensamentos são maiores do que os meus, são mais altos do que os meus. E o Senhor vai me levar a lugares que eu nunca sonhei, que eu nunca pensei. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.